Olá amigos, amigas, vamos gravar agora a terceira parte da aula de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Normalmente o nosso encontro presencial acontece no Centro Espírita do Calvário Céu às 20 horas. Não estamos nos reunindo presencialmente para os cursos e estamos então enviando as aulas. Nesse caso, estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita. Estudamos nas duas primeiras partes o item 12, identificação dos espíritos. Agora eu vou para o item 13, mas ainda vou falar algumas coisas relacionadas ao item 12. O item 13 são título do item 13, as divergências de linguagem. Então eu vou falar das divergências de linguagem e já tocar em aspectos da identificação dos espíritos também. Quando os espíritos comunicam, uma das comprovações de que é ou não um espírito superior é a linguagem. Por quê? Porque não é palavras bonitas, rebuscadas, não é nesse sentido, mas o tipo de linguagem usada. Eu vou dar um exemplo aqui, porque nós estamos num curso de estudo do Espiritismo, então eu vou, aqui não é nenhum tipo de crítica, maledicência, é para intensificar o estudo. Dr. Inácio foi um trabalhador da doutrina espírita, escreveu algumas coisas. Depois o Dr. Inácio desencarnou e psicografou algumas coisas através do Chico Xavier. Chico desencarnou, Dr. Inácio continuou psicografando através de outros médiums, em especial um médium, mas outros médiums. Muito bem, então vamos pegar aquilo que o Dr. Inácio escreveu em vida, encarnado, aquilo que o Dr. Inácio psicografou através do Chico e aquilo que o Dr. Inácio psicografou através de outro médium. E aí é que começam os problemas. O Dr. Inácio tinha uma linguagem tranquila, uma linguagem pacificadora, uma linguagem conciliadora, uma linguagem superior, tanto enquanto encarnado, quanto nas suas psicografias através do Chico Xavier. De repente, a gente começou a ver, pós-desencarne do Chico, Dr. Inácio agressivo, Dr. Inácio ofendendo o movimento espírita. Ora, só não vê quem não tem olhos de ver. Não pode ser o mesmo espírito. Não tem nenhuma conexão a psicografia desse espírito com aquela que o Chico psicografou, que essa sim batia com as características do Dr. Inácio encarnado. Perceba essa questão da linguagem, da identificação do espírito. Até nas últimas psicografias que eu li, a gente recebe em grupo do WhatsApp, me entristece ver assim, uma linguagem chula, uma linguagem baixa, que não é condizente. E as pessoas acreditam, olha, você viu, o Dr. Inácio escreveu isso. Eu, com muito jeitinho, quando tenho tempo, eu falo, olha, você conhece a obra do Dr. Inácio? Para a pessoa não se sentir ofendida, dá uma comparada entre o que o Dr. Inácio escreveu enquanto encarnado e depois através da mediunidade do Chico. Vocês estão percebendo como que a gente tem que ser muito atentos a isso, não é possível um espírito regredir. O espírito do grau, ele não é um espírito puro, mas um espírito de um grau de consciência já muito bom. Ele não vai regredir, começar de repente a usar praticamente xingamentos para as pessoas, o que não é característica dele em toda a obra psicografada e obra em vida aí. Aí nós podemos ver diferença de linguagem, que o Kardec vai dizer também, com relação a diferenças de opiniões. Fala, às vezes você tem um botânico que analisa as coisas usando uma linguagem, aí você tem outro botânico que analisa as coisas usando uma outra linguagem. Então isso não é a mesma ciência, mas são 2, 3, 4 linhas diferentes dentro da botânica.
Ele falou, não é diferente com relação aos espíritos que nos trazem mensagens. Eles podem usar linguagens diferentes também. Então ele vai até citar alguns casos aqui, ó. Na hora de definir alma. Então ele fala assim, um espírito pode usar o princípio da vida, o outro centelha anímica, o outro falar que ela é interna, o outro externa, enfim. Ele falou, isso são formas diferentes dentro daquele contexto. Quando você lê o contexto, aquilo que ele estava falando, ele usou aquela linguagem. Outro espírito usa uma outra linguagem, não quer dizer que isso seja errado, né? Precisa ver em que contexto isso foi escrito, se a mensagem como um todo tem coerência. Ele fala, o mesmo acontece em relação a Deus, um fala que é o Criador do Universo, outro a inteligência suprema, é o infinito, o grande espírito. Tudo isso tem que ver em que contexto foi escrito, né? Então, não há também uma divergência conceitual, às vezes, apenas de linguagem. Na classificação dos espíritos que nós temos no livro dos espíritos, no livro dos médiuns em especial, você vê isso na psicologia, vê isso na história. Você pode dividir didaticamente, por exemplo, a história. Alguns dividem a história em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, mas não é a única divisão, é uma forma didática ali. Então, na classificação dos espíritos é a mesma coisa. Na hora de você dividir o Brasil em regiões, você tem a divisão clássica em 5 regiões, mas tem divisão em 3 regiões, enfim. Tudo isso é geografia também, mas são classificações diferentes. Então, ele fala, ó, todas as ciências humanas oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio, né, cada pesquisador ali tem o seu sistema. E ele pode usar, então, linguagens diferentes nesse sentido. Juntando isso, então, né, com a questão da identificação, eu queria lembrar que o Chico teve mais de 10 mil cartas psicografadas. Dessas 10 mil cartas, muitas delas, além daquelas que eu citei na parte 2 do nosso estudo de hoje, que passaram até como prova em tribunais, né? Muitas outras passaram por exame grafotécnico, que eu também citei, ou seja, foram vistas as assinaturas, a caligrafia e chegou-se à conclusão de que eram realmente daqueles autores. No livro Parnaso de Além Túmulo, nós temos um caso interessante. Humberto de Campos, o primeiro livro, né, psicografado pelo Chico dos 419, ele era um dos poetas que escreveu ali no Parnaso. E a família do Humberto de Campos, muito católica, processou Chico. Mas eles talvez não tenham percebido que o tiro podia sair pela culatra, como aconteceu. Porque o que acabou acontecendo é que o processo era uma declaração deles de que realmente era Humberto de Campos que estava escrevendo, porque eles pediram inclusive direitos autorais. Ora, se você está dizendo que quer direitos autorais, você está reconhecendo que é o seu parente desencarnado. Isso de alguma maneira serviu como propaganda. A partir daquele momento, para não gerar problemas para o Chico, né, para não ter processos aí, o Humberto de Campos passou a psicografar usando o pseudônimo Irmão X. Então, quando vocês encontrarem mensagens assinadas por Irmão X, é Humberto de Campos, mas para evitar problemas para o Chico. Então, veja que interessante, né? O estudo da obra foi feito por estudiosos da obra de Humberto de Campos e concluiu-se que era realmente alguém que conhecia perfeitamente o estilo, tudo, quer dizer, era provavelmente, né, segundo o estudo científico lá, o próprio autor falando da obra ali. Nós temos estudos feitos nessa área, na Unesp de Araraquara. Se você entrar ali, você vai encontrar uma tese de mestrado de uma moça na Unesp de Araraquara. Nós temos estudos feitos na Unicamp, também peguei pesquisas aí. Temos feito um estudo na UEL, Universidade Estadual de Londrina, com 400 cartas psicografadas pelo Chico.
Temos um estudo feito pela Associação Médica Espírita, com 45 cartas psicografadas pelo Chico. Então, veja, cientistas, né, pessoal da academia, não, por exemplo, médicos é uma área, mas esse da Unesp de Araraquara é na área de letras, né, da língua portuguesa, da linguística, é uma tese de mestrado nessa área. Então, cada pesquisa que foi feita só atestou a veracidade daquelas cartas, daqueles livros, daquelas obras, né, daqueles espíritos que se identificaram e, quando foram ver se eram eles mesmos, os estudos científicos disseram que sim, que eram eles. Então, com isso, nós encerramos o nosso estudo de hoje.